Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do canal Gestão em Curso. Se você está chegando agora e não me conhece, sou o professor Assuero Meira. Vai aparecer aqui na tela um breve resumo da minha experiência e aqui o QR Code e os links na descrição aqui desse vídeo para você me acompanhar nas mais diversas plataformas e conhecer um pouco mais aqui do meu trabalho. Não vou me demorar aí nessa apresentação, você pode dar uma pausa, ler um pouco, enfim, volta aqui para mim e vamos continuar aqui com mais conteúdo, com mais conhecimento. Se você procura conteúdo prático, conteúdo de verdade, você está no lugar certo. Eu gosto aqui dessa plataforma do YouTube porque eu posso realmente tentar ensinar alguma coisa em mais de 30 segundos. Porque acredite, gente, em 30 segundos é difícil de ensinar realmente algo profundo. Dá para iniciar uma conversa, colocar um tópico, falar de algo, tentar inspirar você a alguma coisa. Mas aprender de fato vai depender muito aí de você, da sua dedicação, da sua prática, né? De muita leitura e de muita vivência, de colocar todo esse conhecimento aí e aplicá-lo em algum lugar, em alguma área aí na sua vida. Então vem comigo, hoje eu vou continuar aqui falando da notação BPM, que tem gerado aí vários comentários. Então no canal, eu tenho outros projetos rodando em paralelo, claro, aqui eu não estou faturando nada com isso aqui, muitas vezes eu estou produzindo à medida que vocês vão colocando dúvidas, que vocês vão sugerindo conteúdo, e eu vou produzindo aqui os vídeos. Mas breve, vou colocar aqui um curso de ponta a ponta, dissecando, virando de cabeça para baixo e colocando em todas as cartas na mesa, falando aí sobre o BPM, usando aí o Visage. Então, aguarde, se você espera, se você quer esse curso, fala para mim, coloca aqui nos comentários, porque aí sim vou me empolgar e vou tentar produzir aí o melhor curso que eu possa fazer com o conhecimento que eu tenho, com a prática, com a minha experiência, colocando aí um pouco de tudo isso num curso só. Então, eu estou trazendo essa aula aqui, vou falar para vocês um pouco sobre, né, gateways, que são esses pontos de divisão ou de junção, são pontos de decisão, né, dentro que a gente fala de separação, são os portões aí em que eu coloco o processo em caminhos diversos ou eu junto caminhos dentro de um processo. E tem gerado algumas dúvidas e essa aula é para tentar explicar. Tem outros vídeos aqui no canal falando de gateway, mas a cada aula, a cada vídeo, eu tenho um raciocínio, um pensamento diferente e vou tentar explicar de uma outra forma. E eu tento usar sempre aqui da ferramenta prática para tentar explicar já para vocês o que são esses gateways. Não vou demorar aqui explicar todos, eu vou colocar aqui os principais e principalmente o que foi falado ali na dúvida, né, da pessoa aqui inscrita no canal, tá bom? Então coloca sua dúvida, dá o seu joinha, que isso ajuda um pouco o crescimento aqui do canal, né? Me empolga aí a produzir mais alguma coisa, para eu sentir que eu estou falando aí realmente com alguém. No começo era bem difícil falar aqui só eu e a câmera, né? Para quem é acostumado aí a dar aula presencial olhando no olho das pessoas. Então, me faz sentir que você está aí, que você está me acompanhando. Então, vamos lá. Passando já aqui para o Visage. Se é o que você está usando, não sei a versão que você está usando, eu estou usando uma anterior à da atualização mais atual. Enfim, e algumas pessoas me colocam aqui algumas dúvidas sobre alguns bugs e assim, eu não tenho nada, não ganho nada do Visage e não sei como eles atualizam isso daí. Enfim, a gente está falando aqui da versão Modeler, que é a versão gratuita, tá? E realmente tem uns bugzinhos e são bem chatos, tá, gente? Então vai se acostumando aí com ele. Então, gente, eu vou falar dos gateways, que são esses diamantezinhos aqui que aparecem no processo. Vou dar um zoom aqui para que vocês possam acompanhar melhor, né? Eu vou dar ainda mais um, enfim, que eu vou falar basicamente dos gateways. Eu não vou aqui detalhar um pouco do processo. Se vocês quiserem que eu detalhe um pouco sobre algum processo específico fazendo esse mapeamento, coloca aqui uma sugestão que eu vou tentar ver se é possível, né? Se eu tenho conhecimento aí e habilidades específicas para poder mapear ou dar um exemplo mais didático de um processo qualquer dentro de uma instituição, de uma empresa, e ver se eu consigo trazer para vocês algumas ideias. Mas vamos lá.
Falando de gateways, eu falei que eles são pontos de decisão. E processos é uma linguagem. O BPM é uma anotação, é uma linguagem que eu tento traduzir e colocar isso aqui de uma melhor forma para um entendimento aí geral e para que a gente possa entender gargalos, para que a gente possa melhorar o processo em si. Então ele, claro, inicia aqui pelo evento de início, né? É recomendado usar apenas um evento de início, mas vamos lá. Quando eu chego nesse ponto de decisão, eu tenho uma separação e posso ter uma junção aqui do processo, como eu bem falei. E alguns verbos, né, são importantes aqui nessa separação, quando eu coloco submeter algo, apreciação, analisar. Então, verbos que indicam aí alguma decisão, alguma análise, caminhos a seguir, regras que se aplicam em situações diferentes, eu tenho um gateway, eu tenho uma separação aqui do meu processo. Então, eu vou colocar para vocês uma primeira situação aqui, que eu até anotei aqui do lado para não me perder e não demorar tanto no vídeo. Né? Eu tenho uma situação aqui em que na minha empresa eu tenho minha área aqui específica, uma área específica que precisa fazer uma compra. E aí ela submete, coloca aqui submeter a nota. E aí eu tenho uma nota específica para realizar uma compra. Aí você pensa, será que todo mundo dentro da empresa, ou apenas o presidente da empresa, pode aprovar essa nota para compra? E aí você pode ter uma regra de negócio, isso vai depender de empresa para empresa, enfim, né? Isso vai traduzir o processo, ele simplesmente traduz as regras do negócio da vida real, tá? Então eu vou colocar aqui algumas regras, né, específicas do mundo da minha empresa imaginária aqui, que eu não preciso, dependendo do nível, do valor da nota, níveis menores podem aprovar essa compra, né? Vamos dizer aqui que se a nota, estou olhando aqui, se a nota for maior, e aí eu venho aqui no meu fluxo aqui de sequência, se a minha nota for maior do que, sei lá, R$10.000, vou colocar o pontinho aqui, tá? Se a minha nota for maior do que R$10.000, então eu coloco aqui que quem tem que aprovar, eu preciso submeter nota, e quem vai fazer essa aprovação é o gerente. Submeter, aprovar, a aprovação. Vai ficar um pouco errado aqui do que eu coloco normalmente na anotação, porque eu costumo começar a tarefa por um verbo, uma ação, tá? E nesse caso eu não estou colocando o verbo, porque eu vou ter que colocar algumas raias aqui. Eu colocaria as raias específicas aqui de quem deveria aprovar. Vamos fazer isso, né? Não vamos ser preguiçosos, não. Eu tenho aqui a minha área de negócio, vamos colocar uma raia aqui, né, específica, que vai ser aqui a minha raia operacional. Estou na minha área operacional qualquer, certo? Qualquer área operacional da empresa, tá? E aí eu tenho os meus níveis aqui, onde eu vou dizer quem é que vai fazer cada uma dessas aprovações aqui, tá? Então tenho 3 níveis aqui. Eu tenho o meu chefe, o meu supervisor direto, sei lá, posso ter outro nome aí na empresa, na sua empresa, enfim. Vou dizer que o mais nível baixo, mais próximo aqui dessa área operacional, seja o supervisor. Acima do supervisor eu tenho um gerente específico. Aliás, um diretor específico, ou diretor financeiro. Vamos colocar aqui o diretor financeiro. Opa, ficou tudo junto ali. Financeiro. E eu tenho aqui o meu gerente de operações, ou gerente de finanças, sei lá, como é que você vai chamar aí. Enfim, eu tenho essas áreas, ficou errado aqui, finanças, meu gerente de finanças. E aí cada um desses vai ter a sua participação aqui. Então a área pegou e submeteu para aprovação de quem? Submeter para aprovação aqui, se for maior do que
R$10.000, então vai ser do gerente ali, a maior nota do meu gerente de finanças. Então ele é que vai ser o responsável pela aprovação. Analisar. E aí nesse analisar, eu já vou ter outro gateway aqui, né? Eu vou ter uma análise e eu vou ter uma decisão, positiva ou negativa, né? Uma ou outra. Ele vai aprovar ou não vai aprovar, mas eu não vou progredir aqui nessa informação, tá? Então é maior do que R$10.000, vem para cá. Se for uma nota aí, vamos dizer, de até, sei lá, aí vou analisar aqui também, tá? Analisar e também tem um gateway aqui de aprovação. Claro que isso dá para ser melhorado, tá, gente? Eu não vou prolongar nisso daqui para não prolongar o vídeo, porque isso aqui dá para a gente fazer vários desenhos. A nota que é maior do que R$1.000. Opa. Que é R$1.000. Aí quem vai aprovar é o meu diretor financeiro. Se a nota não é nem de R$1.000, nem de... for menor do que... nem for de R$1.000, aliás, for inferior no caso a R$1.000, que é o que eu tenho aqui, se ela for inferior a R$1.000, então quem vai aprovar é o meu supervisor, já diretamente ali. Eu não preciso passar por uma burocracia maior. Então percebam que aqui eu tenho apenas uma situação que seja possível. Eu estou submetendo a nota. A nota, aquela nota fiscal, não pode ser ao mesmo tempo, pelo menos na minha empresa, não pode ser ao mesmo tempo maior do que 10.000, né? Maior do que 1.000. No caso aqui, maior do que 1.000 e menor do que 10.000, obviamente, porque tem essa regra aqui embaixo, né? Ela não pode ser, no caso, as três ao mesmo tempo. Apenas uma dessas condições é verdadeira. E nesse caso, eu tenho um gateway exclusivo. Tá? Eu tenho um gateway exclusivo. O que é que um gateway exclusivo me dá? Ele me separa o processo numa decisão, onde apenas um dos caminhos, apenas um desses fluxos de sequência aqui, você olha qual é o nome do elemento aqui, tá? Apenas um desses fluxos de sequência é verdadeiro. Então, os outros vão ser falsos. O que ocorre aqui, quando um desses for verdadeiro, é que os outros não acontecem. Então, é assim que eu separo o meu processo quando eu tenho apenas uma regra verdadeira. Essa é a base de conhecimento para entender aí um gateway exclusivo. Tá? Agora, a gente vai falar, gente, de um outro gateway. Do gateway paralelo. Vamos falar aqui do gateway paralelo. Vou apagar aqui, tá? Para que a gente não se perca. E eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu vou usar aqui o meu operacional, tá bom? Vou usar aqui o meu operacional, esse mesmo exemplo. Nem estava programado aqui, mas acabou dando certo. Eu vou elaborar o meu operacional. Ele acabou elaborando um POP, um procedimento operacional padrão, tá? Para uma atividade específica lá desenvolvida na área. E esse POP, ele, na regra da minha empresa, ele precisa ser analisado pelo supervisor. Opa! Ele precisa ser analisado pelo supervisor e precisa ser analisado pelo diretor. Aqui vai estar o diretor financeiro, enfim, tá? Eu vou colocar o diretor da qualidade aqui, o diretor. Eu vou colocar um diretor, não vou colocar, um diretor específico. E o escritório da qualidade faz a aprovação e a publicação final, tá? A avaliação e a publicação final. Então, vou diminuir aqui só para vocês perceberem como é que está ficando. Então, essas duas análises, elas devem acontecer. E o escritório da qualidade, está até escrito errado aqui, mas aí vocês corrigem aí, ele só vai dar o parecer dele à publicação quando as duas análises forem concluídas. Então, tenho a separação do fluxo, mas eu tenho uma junção ao final, tá? Onde
o escritório da qualidade só vai realizar a próxima etapa quando as outras forem finalizadas. Então, mesmo que o meu supervisor termine antes do diretor, ele vai ter que esperar o tipo de gateway aqui. Eu vou mudar para paralelo e aqui para paralelo. Tá? Então, ele separa e ele me diz assim, olha, chegou uma demanda. Então, alguém gerou uma demanda, processos geram demandas, geram tarefas. Essa demanda foi um POP. Esse POP ele vai ser analisado, eu coloquei lá no sistema, e o supervisor e o diretor têm acesso. Esse daqui analisou e deu OK, apertou lá no botão de OK. Opa, aqui ele está esperando agora. Eu preciso de duas sinalizações de OK. O diretor deu OK, se ele não der o OK, vai voltar e ele só prossegue quando eu tiver, na regra, as duas aprovações. E aí, vamos dizer que a gente está tratando de um sistema, o escritório da qualidade só vai enxergar esse POP quando esses dois tiverem cumprido os requisitos e as regras aqui estabelecidas no processo, tá? E aí sim acontece. Esse é um gateway paralelo onde eu junto, né, os dois caminhos que foram separados. Professor, posso seguir por caminhos separados? Pode sim. De repente eu tenho um processo que não esse, em que as sequências de atividades separadas elas vão seguir paralelamente, cada uma no seu ritmo. E essa aqui pode terminar bem antes dessa outra, dependendo das atividades que se sigam, né? E tudo bem. São atividades que acontecem em tempos diferentes e que podem até acabar em tempos diferentes. Então, o gateway paralelo ele tanto pode separar e dar duas sequências diferentes e executáveis dentro do processo, como eles podem juntar o processo novamente num caminho e só prosseguir quando esses 2 ou 3, 4 caminhos que sejam finalizados ou estejam finalizados para dar sequência, tá? Então espero que tenha ficado claro aí para você a diferença aí do gateway exclusivo, do gateway paralelo e do gateway paralelo quando eu tenho 2, 3, 4 ou mais caminhos que precisam ser unidos no final para que a próxima atividade possa acontecer, como eu tenho aí o gateway paralelo em que eu separo esse fluxo em 2 ou mais caminhos e que eles podem ser ou podem acontecer em tempos diferentes e nunca se juntarem, ou apenas 2 deles se juntarem em algum momento, dependendo da regra que eu esteja trabalhando aí no meu processo. Então, posso ter 2 caminhos que se juntam. Por exemplo, eu tenho 3, 2 vão se juntar e essa tarefa 6 só vai acontecer quando a tarefa 5, essa tarefa analisar e a tarefa 1 forem concluídas, e o caminho daqui de baixo segue independente desses outros 2 caminhos. Isso é possível, tá? Pode existir vários exemplos como esse que a gente pode estar citando aqui no futuro com vocês, tá? O objetivo aqui é só teoricamente abordar aí esses gateways. E vamos abordar o terceiro e último gateway, um dos mais importantes aqui. A gente está abordando esses 3 últimos, tá? E eu vou abordar aqui com vocês o terceiro, que é o gateway inclusivo, que gera aí muita dúvida aí no pessoal, tá bom? Então vamos falar agora do gateway inclusivo. Bora lá. Apagar aqui para não atrapalhar. Tá bom? Opa, apagar tudo de uma vez aqui. Ok. Vamos aqui para o nosso gateway inclusivo. Gateway inclusivo. Vamos colocar aqui. Coloquei aqui um exemplo quando um carro aqui entra na visão. Executar revisão do carro. O carro entrou ali para revisão, já foi mapeado, enfim. Executar a revisão do carro, né? Chegou aí para uma revisão e várias coisas são possíveis dentro de uma revisão do carro. O carro ali é uma caixinha de surpresa, né? E aí, você bem sabe, eu bem sei nesses dias. O gateway inclusivo é esse aqui, diamante com um círculo dentro. O que é que ele diz de uma forma mais teórica aqui? Esses caminhos que vão separar aqui o meu fluxo, eles são condições
que podem ou não ser verdadeiras, ou seja, executadas, tá? Posso ter mais de 1, 3, 4, 5, quantas forem necessárias. Claro, com muita ponderação, dependendo das regras que tem aí. Vamos colocar 3 aqui. Na executar a revisão do carro, eu posso ter, por exemplo, que fazer ou ter serviço de funilaria, certo? Posso ter ali detectado a necessidade de um serviço de funilaria. Posso ter detectado serviço de refrigeração. Opa, refrigeração. Tá? Posso ter detectado aqui um serviço de hidráulica, serviço de motor, tá? Esse motor. Além de muitos outros, enfim, eu coloquei uma forma geral aqui. Como eu posso ter, isso é impossível de acontecer, dado que eu vou só apagar aqui, gente, para não confundir vocês aqui. Ele pede para apagar a tarefa aqui também, mas eu recoloco ela ali, tá? E aí eu tenho o serviço, eu posso ter uma aqui que eu ia dizer para vocês que é impossível de acontecer, ou seja, nada. Quando não acontece nada, eu passo direto... Vou até colocar aqui, mas aí eu mudo para explicar para vocês. Posso ter nada, nenhum serviço, o carro tá ok. Impossível, né? Os caras sempre vão inventar alguma coisa. Mas aqui tá. O que é que pode acontecer? Esse pode ser verdadeiro, esse pode ser verdadeiro, esse pode ser verdadeiro. Os 3 caminhos vão acontecer, os serviços vão ser executados caso o cliente aprove, né? Eu posso colocar aqui as regras. Posso ter também apenas o serviço de funilaria. Esse daqui não é verdadeiro, eu não detectei uma necessidade, nem um serviço de motor. Apenas 2, apenas esse e esse, enfim. Todos, ou pelo menos um dos serviços aqui vai ser verdadeiro, né? Então os caminhos aqui, eles vão depender da real necessidade de acontecer ou dessa regra realmente ser verdadeira. Então eu acho que com esse exemplo fica fácil de você entender, né, que diferente do gateway exclusivo, onde apenas um é verdadeiro, né? E diferente do gateway paralelo, quando todos devem acontecer, ou seja, todos são verdadeiros, todos os caminhos devem acontecer, no gateway inclusivo é indiferente. Todos podem acontecer, apenas um. No caso, pelo menos um deve acontecer. 2, 3 em sequências diferentes, enfim, a depender das regras que aconteçam ali ou do que aconteça dentro do processo. Então, quando eu falei esse aqui nada, é que, por exemplo, eu posso ter aqui, quando nada acontece, ele vai se juntar aqui, ele pode também ter uma junção aqui. Tá. E aí, ele pode ter uma junção aqui e nada acontece, nenhum serviço vai ser realizado lá no carro, tá? E eu libero o carro. Então nada acontece. E aqui o gateway exclusivo, inclusivo. Enfim, aí eu finalizei aqui, mas para vocês entenderem aqui essa dinâmica do gateway inclusivo aí para o real entendimento. Então, normalmente aí ele vai ter essa junção, tá, dentro do processo. Espero que isso tenha ficado claro para vocês a diferença entre cada um desses gateways. Tenho mais gateways? Tenho, sim, vários. Se você clicar aqui, você vai ter vários gateways, desde o paralelo, exclusivo, inclusivo, mas eu tenho um gateway baseado em evento, baseado em evento exclusivo, em evento paralelo, gateway complexo, enfim, eu tenho alguns outros. Estou programando um curso aqui especial onde eu vou tentar mostrar para vocês o Visage de ponta a ponta em cada uma das suas dinâmicas, cada um dos seus movimentos aqui, falando aí da notação BPM. Se você tem interesse num curso como esse, já deixa aqui o seu comentário para que eu entenda a real necessidade, o que você precisa para realmente construir e agregar algo de valor
no seu dia a dia. Então, se você tem uma empresa, se você tem aí na sua instituição essa necessidade, seja privada, seja pública, de capacitar, de treinar os seus colaboradores, treinar a sua equipe de gestão nessa anotação, de ter um plano de capacitação, de treinamento, desenvolvimento de pessoas, falando de gestão de processos, me procura. Tem aqui na descrição do vídeo um e-mail de contato e você pode, no meu site também, entrar em contato diretamente comigo, né, e a gente tentar combinar algo que se adeque à sua necessidade. Então, estou à disposição. Até mais para um próximo vídeo. E se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, dar um like, compartilhar o vídeo, porque isso sim ajuda demais aqui o crescimento do canal. Então, até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.